coração seja um solo fértil, Senhor. Que possa crescer essa semente da tua palavra. Possa frutificar, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor guie, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, estar me usando, Senhor, nessa tarde, para ministrar a palavra do Senhor a cada coração e a cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei a dificuldade, eu não sei as lutas, Senhor, que as pessoas passam, mas sei que o Senhor está em cada área da nossa vida, o Senhor está trabalhando, Senhor, em cada detalhe. Então trabalha, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Guia-nos, Senhor, até, Senhor, teus caminhos retos, ó Pai. A tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, Senhor, por meio de tribulações, por meio de enfermidades, ainda que eu passe por tudo isso, Senhor, o Senhor está comigo, por isso eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu cajado e a tua vara me consola. E nós te louvamos, Senhor, porque tua bondade e tua misericórdia nos seguem, Senhor. Nos seguirão até o fim. Nós te exaltamos. Rendemos graças a ti por teu amor, por tua bondade, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso porto seguro. Tu és a nossa rocha. A rocha eterna, a rocha que não se abala, Senhor. E que o Senhor possa nos cuidar nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero compartilhar a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Esse é um dos textos que a gente ouve bastante, né? Nas nossas igrejas, nas ministrações. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos estão me ouvindo bem? Amém, minha irmã. Eu só abrir aqui na minha Bíblia. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor vai falar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então aqui Jesus está falando para uma multidão que estava ao redor dele, desejoso de conhecer mais os ensinamentos de Jesus. Começou a ensinar. Então o capítulo 7, ele faz parte do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, aí estende-se capítulo 6 e capítulo 7. Então, Jesus aqui já finalizando já o seu discurso, o seu sermão, o seu ensinamento. Jesus, ele dá uma direção ali para aquelas pessoas que não se sabe quanto tempo eles estavam ali ouvindo, né? Se foi um dia todo,
se foi 2 dias, mas que eles estavam ouvindo ali Jesus. E Jesus ele dá uma direção, entrar pela porta estreita. E ele vai falar as consequências de cada porta e de cada caminho trilhado. Jesus ele fala, entrai pela porta estreita, porque lá que é a porta. Então ele vai falar aqui de uma porta, de uma passagem, de uma entrada. A larga é a porta e o caminho é espaçoso também. É largo, é espaçoso o caminho. Mas esse caminho daqueles que decidem entrar pela porta larga e trilhar pelo caminho largo é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta. Então Jesus fala aqui de uma porta larga, do caminho espaçoso, que conduz à perdição, mas só que há muitas pessoas que estão entrando por essa porta, estão fazendo esse percurso, porque a porta larga é um caminho mais fácil, é um caminho que você não precisa obedecer a ninguém, é um caminho de desobediências, é um caminho prazeroso, deleitoso, é um caminho que você faz o que você quiser, é um caminho que, se aquilo te faz bem, você pode fazer. Então esse é o caminho da porta larga. É um caminho que não há restrição de pecado. É um caminho que todos podem andar conforme quiserem, conforme a sua vontade, conforme o teu querer, da maneira que quiser, porque é um caminho que não há restrição, que não há regras, que não há nada para ser obedecido a não ser a nossa própria vontade. Então essa é a porta larga, a porta do pecado, a porta da libertinagem, a porta da liberdade, entre aspas. Uma liberdade que muitos querem fazer o que quiser, na hora que quiser, sem se importar com a presença do Senhor, com a vontade de Deus, sem se importar com religiões nem nada. Essa é a porta larga. Uma porta que é atraente aos olhos, uma porta que você pode andar segundo as concupiscências, os desejos da carne, desejos dos olhos, a soberba da vida. Essa é a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição, pois o final dela é a perdição. E muitos são os que estão entrando por essa porta. Então Jesus oferece, coloca diante de nós a porta estreita e a porta larga e aponta para as suas consequências. A consequência da porta larga é porque no final dela é só perdição. E são muitos que estão entrando por essa porta. Muitos querem andar pelo seu próprio entendimento, andar pela sua própria vontade. Mas Jesus, ele fala, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que a encontram. Então, essa porta estreita e esse caminho apertado é uma porta, é uma entrada que leva a você à obediência ao Senhor. Leva você à obediência ao Senhor, leva você a uma disposição e um compromisso em servir ao Senhor, leva você a renunciar. Pai do Senhor, Deide Sachs. Amém. Paz do Senhor. Pai do Senhor, nós estamos meditando aqui em Mateus 7, versículo 13 e 14, né? Sobre a porta estreita e a porta larga. Amém. Eu estava falando aqui que o Senhor coloca diante de nós essa porta estreita e a porta larga. A porta estreita, como Jesus falou, né? É estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida.
Então, é apertado porque você não leva bagagem de pecado, né? Você precisa seguir em obediência ao Senhor, ter disposição de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, amor ao Senhor, e é um caminho de renúncias. O próprio Jesus, ele falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, aqueles que querem entrar pela porta estreita, escolhem servir ao Senhor, entrar pela porta estreita, saiba, né, que o caminho também é apertado, o caminho é estreito, porque é um caminho, um percurso de renúncias. Toda a nossa caminhada com o Senhor precisa ser de renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar à minha vontade, renunciar às concupiscências, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, o amor às coisas do mundo. Tudo isso eu preciso renunciar. Renunciar por algo maior e melhor, que transcende essa vida terrena. Estreita é a porta, apertado o caminho que nos leva à vida eterna. E poucos são que a encontram, porque não são todas as pessoas que querem renunciar. Não são todas as pessoas que querem deixar a soberba desta vida. Não são todas as pessoas que querem renunciar à sua vida de prazeres e deleites e pecados. Então são poucos que passam por essa porta, poucos que encontram, poucos que querem um compromisso com o Senhor. Mas Jesus, ele coloca diante de nós a porta estreita com suas consequências, né? Caminho apertado, uma vida de renúncia, mas porém que nos leva a uma vida plena com o Senhor. E Jesus coloca também que há uma outra entrada, uma outra porta, que é a porta larga, o caminho espaçoso que você anda por onde você bem entender, faça o que você quiser bem entender. Um caminho que muitas pessoas estão percorrendo segundo as suas vontades, segundo seus próprios pecados, em desobediência ao Senhor. Esse é os que andam pela porta e decidem entrar pela porta larga. Porém, há uma consequência daqueles que entram pela porta larga, que é a perdição. A palavra do Senhor vai falar em Provérbios que o homem ele segue o seu próprio caminho, mas no final dele são caminhos de morte, né? Então a palavra do Senhor fala, né, que o homem que trilha pelos seus próprios caminhos, mas no final são caminhos de morte, né? Parafraseando o versículo. Então, há caminhos que ao homem parece certo, né? Caminhos que para mim parece certo, um caminho prazeroso, um caminho que eu faço o que me dá vontade, mas porém que no final desse caminho é caminho de morte, caminho de perdição. Então, tudo que você aproveitou nessa vida não vale de nada se você não tiver uma vida firmada com o Senhor, a convicção salva em Cristo. Então, a palavra do Senhor vai falar lá em Deuteronômio, eis que ponho diante de vós a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, o Senhor coloca diante de nós, Jesus, ele pagou o preço. É claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos.
está conosco. É um caminho árduo, mas é um caminho prazeroso, porque sabemos e temos a convicção de que o Senhor está conosco e em cada área da nossa vida, ou cada circunstância que acontece em nossas vidas, a gente logo lembra, o Senhor está comigo. E isso é para algum propósito, que o Senhor está me provando, que eu estou passando por esse deserto, ou por essa provação. Então nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Nós temos a certeza que por onde nós andarmos, o Senhor está conosco, né? Se passarmos pelo fogo, o Senhor está conosco. Se passarmos pelas águas, o Senhor está conosco também. E Ele ainda fala para nós, por meio das Sagradas Escrituras: não temas, não te espantes, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Então essa é a nossa certeza, a certeza daqueles que trilham os caminhos do Senhor, os caminhos de renúncia, de mortificar, de crucificar a nossa carne, crucificar o nosso eu, crucificar a vontade que nós temos de pecado e fazer aquilo que não agrada o Senhor. A paz, Pois as obras da carne estão aí. a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Maria Borges, seja bem-vinda. Amém. Paz do Senhor, irmão. Amém. Paz do Senhor, irmã Maria Borges. Acho que ela foi minha Amém. convidada, tá? Eu vi o convite aqui que o Senhor mandou agora. Amém. Muito bem-vinda, muito Tá, tudo obrigado. bem. Amém. Falando, bem-vindo. Amém. Então, como eu estava falando, né, o Senhor, por meio das Sagradas Escrituras, né, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. E nós precisamos lembrar a cada dia daquilo que Jesus falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, É verdade. tome sua cruz e siga-me, porque não há uma vida de obediência ao Senhor sem negar-se a si mesmo e sem rejeitar aquilo que é pecado. Então é essa palavra que eu trago para nós nessa tarde, quase noite já, para nós fixarmos em nosso coração, em nossa Estava mente. olhando se eu sigo alguém aqui, mas verdadeiramente eu estou seguindo todos. É um versículo bastante conhecido esse, mas que sempre nos alimenta. Oi, eu não entendi. Estava vendo quem é que eu sigo, mas todas. Só o rapaz que chegou agora que eu não sigo. Ah, A palavra de Deus, ela tá. se renova a cada dia. É, verdade, é o nosso alimento, né? É Eu verdade. costumo falar que por mais que a gente conheça um versículo ou algumas partes da Bíblia, nós precisamos todos os dias nos alimentar, porque meditar, continuar meditando, porque é o nosso alimento, né? O nosso alimento diário. É. E é o que nos fortalece, nos sustenta para ficar de pé. Que possamos perseverar na presença do Senhor, sabendo que no Senhor, tudo que nós fizermos não é em vão. Toda a nossa caminhada, tudo que a gente deixa para seguir o Senhor, não é em vão, né? O Senhor tem a sua recompensa, o seu galardão, É verdade. tanto aqui, com as providências do Senhor, como na eternidade. Então, eu gente agradeço a todos está vocês adorando o nosso Deus. que, Enquanto a gente está na igreja, que estão na sala. quando a gente está na igreja, Amém. É verdade. a gente está ali, está orando, e Deus está dando livramento, um dos seus, um da família, no evangélico, né? Através da gente, que nós somos a coluna, né, da casa, né?
Quando você é crente na sua casa, só você e todos não é. Você é a coluna. Então devemos orar, né? Todos os dias. Jejuar, se consagrar. É a consagração. Eu gosto muito da consagração. Eu tenho uma consagração na sexta-feira que é uma bênção. Eu acho melhor me consagrar na igreja do que em casa. Porque lá em casa você cozinha, você faz, prova, você faz uma coisa ou outra, não. Na igreja não, é só oração. E é muito bom, né, não? É verdade. Então, hoje a gente teve o nosso devocional daqui a 15 dias, que vai ser dia 15. A gente vai ter o nosso devocional. Então, guarda aí na memória, dia 15, nós estamos aqui na sala novamente, pregando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui, que vieram na sala. Seja bem-vinda, Val. Deus abençoe sua vida. E queria pedir ao pastor David Sachs para estar orando, finalizando. Amém. Glória a Deus, meus amados. É um A paz do Senhor a privilégio. todos. Pastor, eu não sigo, não. Eu sigo Eu o tô falando pastor isso não por causa do coração, tá, gente? Tá bom. Quem que David, é não o tá pastor. falando, meu Deus, caso do coração? Quem é que é essa daí? É pastor David, é? É Eu, Valéria. Você, a Gui? Valéria? Pastor, eu, Valéria. Eu tô com Tá o rosto bom. no corpo todo. E eu posso falar rapidinho? Pode, Você, rapidinho. Eu Gui, o tive senhor, uns sonhos pastor? atrás, o Senhor mandando eu arrumar uma mala. O Senhor mandou eu arrumar uma mala. Aham. E pro céu não é, né? Que pro céu a gente não vai levar nada da terra. Verdade. E eu estou bem limitada. E o meu cardiologista está muito preocupado. Eu devo Deus, ser internada. Deus maravilhoso. Entendeu? Já estou começando a arrumar Tem a mala. coisa de Deus aí, tá, minha irmã? É tratamento de Deus. Ó, deixa eu já te falar o que aconteceu comigo uma vez. É Deus. Eu não vou contar aqui Amém. porque vai ficar grande o testemunho, mas foi um divisor de água no meu chamado ministerial o dia que eu vi que a minha mala estava desnecessária, muito pesada, e eu levei ela, não precisava de levar. Porém, o Senhor entrou e corrigiu. Outro dia eu posso contar, talvez, no Aleluia. testemunho. Amém. Então, toma o jugo do Senhor que você vai levezinha e vai voltar mais leve ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá vai uma Aleluia. palavra para você da mais básica que tem. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o Amém. meu Eu jugo recebo. e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Então, a nossa alma precisa do refrigério. Salmo 23, basiquinho, basiquinho, mas o que a gente mais precisa na vida são das bases mesmo, né, minha irmã? O caminho é estreito, a porta é estreita, mas o Senhor nos dá força para continuar. Amados, a minha palavra é de oração, então nós vamos orar, tá? Tem mais alguém aí para a gente orar? Nós vamos estar orando. Irmã Maria Borges, né? Sempre participa dos meus duetos e eu gosto muito. Irmã Cristiane, nossa capitã. Esse né? outro David aqui é pastor também, é? Sou eu, é tudo eu. Os dois sou eu. É que eu criei sem querer, porque eu tinha 2 celulares, sou meio Ah, o senhor tem atrapalhado. 2 perfil, é? Acabei que fiquei com 2 perfis. Não, Porque porque era eu do segui celular. agora, aí eu digo, oxê. Pode ser os dois, eu vejo lá nos dois, tá bom? Tá bom. Eu falo mais nesse outro aí que tem, eu acho que uma estrelinha A gente aí. faz os duetos. Acho que esse é o oficial, mas eu falo nos Eu dois, vi um tá bom? dueto que eu fiz com o senhor. O senhor Eita louvou glória. o dueto todinho e eu não louvei porque eu não sabia do hino. Irmã, vai lá e participa, solta a sua voz e profetiza que tá bom demais. Aí eu disse para o senhor, eu não sei esse louvor. E o senhor estava louvando, tocando assim violão. Foi uma bênção Oi? de Deus. Eita bênção, então tá bom. Fico feliz por isso, amém? Amém. Vamos orar então? Vamos. Pai, eu venho orar por cada um nesse momento, Senhor. Nossa oração será curta e objetiva. Tuas filhas, Receba, Pai. além de estar buscando aqui,
são Você não está mães, coração, esposas, Pai. que os seus maridos Abençoa, meu Jesus. possivelmente devem chegar em casa ou já chegaram, Da glória, meu Senhor. estão talvez no trabalho, na condução, Aleluia. e elas estão dando sustento que é a base estrutural de Aleluia. uma família. Fácil não é. Glória, Em dias tão competitivos, dias que o inimigo tem jogado tantas ciladas, Deus. glória a Deus. Mas Aleluia. a oração, ela, ela pode muito, a oração do justo. É E verdade. a mulher sábia que edifica o lar, a palavra vai dizer que ela Cantarás santifica o lar também. Então, Pai, eu venho orar pelas tuas misericórdia. filhas agora, em nome de Jesus. Uma palavra de autoridade das tuas filhas. Eu me submeto a essas palavras e elas me dão o privilégio de estar orando com elas, com que diz que a gente é o cabeça, porque a tua palavra diz, a gente não tira esse princípio, não. Mas, Senhor, tuas filhas são Glória a preciosas. Deus. Então eu oro pelas tuas filhas para que elas sejam renovadas em ti, Pai, pelo teu Espírito Santo, aleluia. De saúde física, emocional e comunhão, renovo espiritual, porque aí a gente tem as três coisas: corpo, alma e espírito fortalecido, quando o Senhor derrama o teu renovo sobre cada um de nós. Tua filha que está sobre os teus cuidados com saúde é Valéria, meu Deus. Com ela, aleluia. Recandarabás, recantalás. O Senhor já tem tratado. Glória a Deus. Tem hora que a gente não entende a questão do ir ao vale. Mas tem que ir, a gente vai. O próprio Senhor Jesus falou: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Tua filha vai lá e vai voltar. Em nome de Quando Jesus. ela voltar, aliviada, aleluia, o Espírito Santo, esse mesmo que está tocando aqui nessa sala de oração, esse mesmo Espírito Santo vai trazer a tua filha de volta renovada e restaurada Aleluia. e curada, aliviada daquele mal que insiste estar no corpo dela, mas não é dela. Já está com minutos, segundos e dias contados, porque o Senhor diz que já tomou a frente. Obrigado, Arthur, porque você veio. Nós já estamos chegando no momento final da oração, mas aquele que chegou, receba esta oração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Receba uma palavra de vitória em nome de Jesus. Receba uma palavra de cura em nome de Jesus. Glória. E meu muito obrigado pelo privilégio de estar diante dessas mulheres. Minha capitã Cristiane, Deus abençoe poderosamente e guarde o seu lar. Minha irmã Adelma, minha irmã Valéria e minha irmã Maria Borges. E o Arthur, né? Acho que o Arthur está embaixo também, Arthur. Deus abençoe, Arthur. Amém. Amém, David. Obrigada por orar por nós. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vou estar virando a sala para quem quiser louvar, tá certo? Eu Quem vou quiser fazer minhas continuar na tarefas. sala, louvando, fiquem à vontade. Obrigada pela atenção de todos. Paz, meus queridos. Pastor, me perdoe, é que eu estou dirigindo agora que eu consegui entrar aqui, tá? Cheguei tarde, mas fica para a próxima. Amém. Chegou em boa hora. Agora acho que a sala vai abrir para louvor. Fica à vontade. Prazer, Arthur. Daqui a pouco eu tô ali louvando, é que eu tô no trânsito ainda e tá tenso aqui. Meu Deus. Eita, você tá onde? Vamos orar por ele, irmão. Tô em Porto Alegre, que aqui tá esse problema de enchente, né? Tá horrível nosso estado aqui. Deus te abençoe. Nós já oramos por você e vamos continuar em oração. Deus te abençoe. Amém, pastor? Daqui a pouco eu tô na sala ali pra gente louvar a Deus, tá ok? Amém. Deus abençoe a todos aí, ricamente. Amém. Amém.
meus irmãos. Vou estar virando a sala agora. Deus abençoe você e Arthur. Me conduz em segurança até em casa. Amém. A Bíblia diz Amém. que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não faltará lutas, não falta nada, mas Ele é a vitória. É verdade. Ele nos garante a vitória. E é Glória. assim que nós cremos. Amém. Vou me retirar aqui, tá? Porque depois eu volto. Tá certo. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe. Eu vou estar virando agora a sala, tá, gente? Para quem Eu quiser vou louvar. tá? Fica na paz, todos.